Olá pessoal, eu vou falar aqui sobre uma questãozinha de massa-mola. Aqui eu vou desenhar aqui, tem uma parede onde está a mola e um objeto aqui, uma caixinha. Aí eu vou pegar e vou esticar essa mola puxando a caixinha até aqui mais ou menos. Depois quando soltar ele vai se contrair e vai ficar mais ou menos assim. E essa distância que ele esticou, vou chamar de X. Então, a força elástica vai ser medida pelo menos a constante elástica da mola vezes a distância de deslocamento, que é o X. Tá bom? Só que nessa questão específica, eu vou trabalhar com a resistência do ar, que na maioria das vezes a gente ignora, que vai ser essa resistência aqui, ó. A resistência do ar vai depender de uma constante, que vai ser a constante beta, vou chamar de beta, e vai depender também da velocidade que está o objeto, que quanto mais veloz, maior será a resistência, e quanto menos veloz, menor será a resistência. E como está atrapalhando o movimento, eu vou dizer que ela está negativa, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Também sabemos que força é igual massa vezes aceleração. Então, igualando as duas equações, a gente pode escrever assim, ó. Massa vezes aceleração vai ser igual menos kx menos beta vezes velocidade. Tá bom? Eu vou passar tudo isso aqui para o outro lado para ficar positivo. Então vai ficar m vezes aceleração. Como o kx está negativo, é para o lado positivo, né? Então vai ficar mais kx mais beta vezes v. Tudo isso igual a zero. Eu vou organizar direitinho aqui para ficar melhor de entender posteriormente. Beta vezes v mais kx igual a zero. Tá bom? Sabemos que também que v é a derivada primeira de x sobre t. Então vai ficar beta vezes dt, dx sobre dt. Tá bom? Desculpa o erro aqui. Vou repetir esse kx igual a zero. E a aceleração é a derivada segunda do espaço do tempo. Então vai ficar massa vezes d ao quadrado sobre x, que vai ficar positivo, mais dt. Eu vou escrever de novo para ficar melhor de visualizar. Então vai ficar m vezes dx sobre dt mais beta vezes dx sobre dt mais kx, tudo igual a zero. Então, fizemos a equação para o x, né? Para resolver essa equação, a gente vai tomar que x vai ser igual a uma constante c vezes o ezinho sobre a vezes t. Tem várias formas de resolver, mas a gente decidiu resolver essa que é uma forma mais elegante de resolver, tá bom? Onde tiver o x agora, eu vou substituir por esse valor aqui, ó. Então aqui o kx não tem derivada, então eu só vou repetir aqui, ó, k vezes isso tudo, que é o c vezes o ezinho elevado a t igual a zero. Aí aqui, ó, como é a derivada da primeira, então ela vai ficar assim, ó, que é o beta vezes a constante c vezes zero a t. Como é a derivada da primeira, vai descer só o a, então vai ser vezes a, tá bom? Agora, aqui vai ser a derivada da segunda, então vai ficar, repetir o m, vai ficar o c vezes o ezinho elevado a t. Como é a segunda, ele vai descer duas vezes, então vai ficar a ao quadrado.
Pronto. Aí esse número aqui, ó, é maior que zero, então a gente pode cortar aqui em todos os lados. Vai ficar, cortou C, C, C. O A Ezinho, Ezinho e o Ezinho. Então, reescrevendo, simplificando essa equação, vai ficar M vezes A ao quadrado mais beta vezes A mais o K, que ficou sozinho. Tudo isso igual a zero, tá bom? Se a força de resistência do A for menor do que zero, for igual a zero ou menor que zero, então simplesmente vai ser uma força elástica sem resistência do A. Então, o B tem que ser maior que zero para que essa equação seja feita, tá bom? Relembrando aqui um pouquinho da equação de segundo grau, vou escrever aqui no cantinho. Ela é feita, vou dizer que a gente estuda como Azinho, B e C, mas escrever com letra maiúscula para não atrapalhar aqui. A equação de segundo grau ela é assim, ó, 1Azão vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c sozinho, tudo isso igual a zero. Aí a gente resolve com Bhaskara, que é o x uma linha e x duas linhas, igual b menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Tá bom? Essa equação aqui é uma equação de segundo grau também. Então a gente pode usar Bhaskara. O nosso A seria a massa. O B seria o beta e o C seria o K. E o nosso X seria a aceleração. Então a gente vai descobrir o A uma linha e o A duas linhas. Que a gente vai escrever assim, ó. É menos B, que é nosso beta, então vai ser menos beta, mais ou menos raiz de B ao quadrado, que é o nosso beta, menos 4A, que é o nosso M, vezes o C, que é o nosso K. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é o nosso M, então vai ser 2 vezes M. Tá bom? Esse B ao quadrado aqui, ó, vai dar um valor muito pequeno. Então a gente vai ter que reorganizar ela. Então vou separar primeiramente esse beta. Vai ficar A, uma linha, e o A duas linhas, igual menos beta dividido por 2M, mais ou menos 2M também. Aí raiz de beta quadrado menos 4M vezes K. Isso aqui, ó, vamos reescrever aqui, ó. Beta. Deixa eu escrever direito. Beta, tô escrevendo B. Igual, menos 4M vezes K. A gente pode escrever isso multiplicando tudo por menos 1. Se a gente for multiplicar tudo por menos 1, a gente pode escrever assim, ó. Tudo que está positivo vai ficar negativo, tudo que está negativo vai ficar positivo. Então vai ficar 4M vezes K menos beta ao quadrado. Porque depois que a gente faz chuveirinho, aí vai ficar negativo isso, e aqui vai ficar menos com menos, vai ficar positivo. Tá bom? Então vou escrever isso aqui dentro da raiz. Então A uma linha e A duas linhas vai ser igual menos beta dividido por 2M mais ou menos raiz de menos 1 vezes 4M vezes K menos beta ao quadrado. Do dentro da raiz dividido por 2M. Só que a gente tem uma propriedade que se tem duas coisas multiplicando dentro da raiz, a gente pode separar ele em duas raízes. Então a gente pode fazer raiz de 1 e raiz de tudo isso aqui, ó. E raiz de 1
de menos 1, no caso, é igual o izinho lá que a gente estuda em matemática, esqueci agora, mas é o izinho aí. Então a gente pode substituir aqui, vai ficar A, uma linha, e A, duas linhas, igual menos beta sobre 2m mais ou menos o izinho vezes raiz de 4m vezes k menos beta ao quadrado, tudo isso dividido por 2m. Bom? Para ficar mais fácil nos próximos cálculos, eu vou chamar isso aqui tudo de P1, tá bom? E vou chamar isso aqui tudo aqui, ó, de P2, só para ficar mais fácil, para não ter que escrever isso tudo, tá certo? Vou trocar de folha aqui. Então, reescrever aqui as principais formas que a gente vai usar. Lembrando que a gente chamou isso aqui de P1 e isso aqui de P2, tudo isso, tá bom? Pegando aquela formulazinha que eu falei que x é igual a c, uma constante, vezes o ezinho elevado à aceleração vezes o tempo, então a gente pode escrever assim, ó. Como a gente já descobriu o A1 e o A2, vai fazer uma para cada. Vai ficar x, deixar retinho, igual, primeiro do A', c vezes a uma linha, vezes t, mais c vezes elevado a duas linhas vezes t, tá bom? Agora eu vou substituir. Em vez de usar esses valores, vou usar P1 e P2, tá bom? Então vai ser x igual c vezes elevado, abre parênteses, P1. Primeiro o A1, uma linha, vai ser com mais, e o A duas linhas vai ser com menos. Então vai ser P1 mais I vezes P2, tudo isso vezes T, mais C vezes Ezinho elevado a duas linhas. O A duas linhas vai ser com negativo, então vai ficar P1 menos I vezes P2, tudo isso vezes T, tá bom? Aí, ó, fazendo os sinais não multiplicando, vai ficar C vezes E elevado a P1T mais I vezes P2 vezes T, mais C vezes E elevado a P1, isso aqui é um pouquinho chato, T menos I vezes P2 vezes T. Só multiplicar assim, tipo chuveirinho, para ficar mais fácil de visualizar. Se a gente ver, tem umas coisas que tá iguais nas duas, que é vai ter o CE e ter o P1 vezes T e P1 vezes T. A diferença vai ser que um vai estar somando e outro subtraindo. Então a gente pode isolar. Então vai ficar x igual a C vezes E, apenas o P1 vezes T, abre parênteses, escreva agora a diferença. Então vai ser C elevado a mais I vezes P2 vezes T, mais C menos I vezes P2 vezes T, fecha parênteses. Então, isso aqui dentro do parênteses é uma identidade trigonométrica, que é igual a 2 vezes o cosseno de isso aqui, ó, P2 vezes T, tá bom? Vou repetir aqui, ó, x igual a C vezes E elevado a P1 vezes T. Tudo isso está multiplicado. Então chegamos aqui, ó. Vou agora substituir esse P1 e o P2 aqui, para ficar melhor. Então, isso aqui é chegar a uma função harmônica, que o gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Ia, subia, descia, subia, descia. Aí ficaria mais ou menos assim. Muito obrigado, até a próxima.